Olá, seja bem-vindo. Neste bloco nós vamos falar sobre conflito e confronto. Então tem uma diferença, bastante grande aí entre uma coisa e outra. Porém, o conflito é uma coisa natural, né? São ideias diferentes, divergências aí sobre o que a pessoa pensa, diferente então do que é o confronto. Então o conflito é natural, ocorre todos os dias aí, né, com as pessoas, normalmente dentro da empresa, na família e tudo mais. E o confronto já é tentar aniquilar o outro ou as ideias do outro. Então nós vamos ver essa diferença e algumas formas de tratamento aqui também. Então vamos lá. Então, buscar aqui uma vida sem conflitos é uma utopia, isso não existe. Não tem condições da gente fazer isso, né? Então, em determinadas situações aqui, eles se apresentam em formatos diferentes aqui, seja na convivência aqui familiar, na sociedade, nas empresas, nos estados. Então, o conflito é uma divergência de ideias aqui. E aí é uma coisa absolutamente natural e pode ser até aproveitada no sentido de trazer novidades ou coisa que você não havia pensado a respeito ou não havia pensado daquela forma e isso trazer alguma coisa positiva. Então os conflitos aqui nunca serão iguais, né? Sempre haverá diferença nos conflitos, seja na intensidade, né? Na forma com que você às vezes discute as coisas, né? Questiona as coisas, e aí voltando lá para a parte das gerações que a gente falou do último bloco, e entender que as pessoas têm que se posicionar, obviamente, quando elas são contrárias a alguma coisa, mas dentro de um determinado padrão, ou seja, o cara não vai chegar gritando, ou batendo o pé ali, ou deitar no chão e espernear, porque dentro da empresa, né, porque ele não é mais aquela criança, e isso tem que ser mostrado, isso aí também, né? Então, é o que eu costumo dizer, um não é sempre um não, mas depende muito da forma com que você fala esse não. Isso quer dizer aqui que os conflitos são normais, né? Que são apenas divergência entre as pessoas que em determinado assunto possuem opiniões diferentes, né? Então, mas que são capazes de se entender. Por isso, a necessidade de haver um respeito mútuo, e isso deve ser desenvolvido dentro das equipes, né? Você se posicionar, né? Não fazer com que a pessoa tenha que se esconder, não possa falar nada, mas se posicionar de uma maneira respeitosa, educada com o outro, né? Tentando entender o outro ponto de vista, né? Tendo um mínimo ali de empatia para poder conversar, senão fica difícil. Já o confronto aqui é a tentativa, então, de anular o outro, né? Aquele que pensa ou age de maneira diferente, e aí a pessoa quer anular, quer acabar com ele, né? Ao invés de discutir, de argumentar. Quando eu falar discutir aqui, eu estou falando de argumentos, né? Expor seus argumentos ali e trocar ideias. Então, o confronto já tenta, aniquilar a pessoa, anular aquela pessoa, não deixar mais ela falar. Então essa é uma forma de confronto que nós temos às vezes dentro da equipe e que deve ser então tratada ali ou direcionada, né, gerenciada às vezes esse conflito, dependendo da situação, de uma forma adequada. Portanto, a gente vai voltar sempre na coisa das gerações anteriores, o tipo de comportamento e também tem que ter uma regra ali que é a parte da educação, a parte da empatia, né? De se colocar no lugar do outro ali, né? Entender a visão que a pessoa tem ali para poder dar tratamento e dar sequência às ações. Muito bem. De uma forma didática aqui, né, nós podemos dividir aqui em 3 os tipos de conflitos que enfrentamos no nosso dia a dia. O conflito intrapessoal, que é aquele que a pessoa sente... É a briga com ela mesma, o que ela pensa dela mesma e das atitudes que ela tem, e ela fica às vezes em conflito com isso. Então é um conflito interno, né? Com ele mesmo, sobre as coisas que ele tem que fazer, e às vezes ele não tem aquela atitude adequada, o comportamento adequado, e ele fica se policiando ou fica dentro de um conflito com ele mesmo. Essa é a ideia do conflito intrapessoal. Já o conflito interpessoais é aquele que você tem com outras pessoas, que é aquilo que nós estamos falando agora,
que é você discorda da opinião da pessoa e aí você começa a discutir, a argumentar sobre aquilo que a pessoa falou, ou a opinião dela e tal. E isso pode também ser, essa interpessoalidade, né, esse conflito interpessoal pode ser de um grupo com uma pessoa, ou de uma pessoa com um grupo, ou de um grupo com outro grupo, né? Isso são formas de conflitos interpessoais. Já nós chamamos de conflitos organizacionais, aquele que ocorre dentro da empresa, e aí pode estar embutido tanto a parte do conflito intrapessoal como o do interpessoal, que pode acontecer dentro da empresa, por força, às vezes forças até externas à empresa, que precisa mudar, então, o comportamento da organização. Uma mudança na empresa, por exemplo, pode gerar uma série de conflitos, né? E tanto interpessoais ou intrapessoais, né? Mas que são os conflitos que ocorrem dentro da empresa, são conflitos organizacionais. E muitas vezes pode ocorrer ali dentro de um determinado setor, ou de um setor com outro setor da empresa, ou até por força de uma mudança externa, por exemplo, uma mudança da lei, né? Ou uma mudança de uma fusão da empresa, por exemplo, a venda de ativos da empresa, e tudo isso aí trazer uma série de conflitos para dentro da organização. Então vamos lá, vamos ver aqui alguns dados. Então, conflitos interpessoais, como eu falei, conflito interno, como chamamos popularmente, né? Que é a maneira que as pessoas usam suas capacidades de lidar com seus desejos, necessidades, aspirações em relação aos valores e crenças internalizadas. É a forma com que você negocia com você mesmo e toma suas decisões. Então, é você brigando com você mesmo, né? Já os conflitos interpessoais aqui ocorrem entre as pessoas diferentes, a grande maioria, grupo social, né? Podendo ser na família. Então, às vezes, dentro da própria família, você tem conflitos ali que são interpessoais. Você com um primo, com um irmão, com um pai, com a mãe, coisas desse tipo, que pode desencadear um tipo de conflito que também é uma coisa normal. E é isso que nós temos que entender. É que nós podemos gerenciar esses conflitos, que nós podemos adequar. Basta ter um pouco de empatia, saber ouvir a pessoa, né? Falar de uma maneira educada, ser claro naquilo que você, nas suas posições, nos seus argumentos, para que a pessoa possa entender e aí conseguir entrar num acordo. Com relação aos conflitos organizacionais, então, são os mais complexos porque abrange aqui os conflitos intrapessoais e os interpessoais, agregando as práticas da organização. Então, esse tipo de conflito é resultado das dinâmicas organizacionais, a forma com que as coisas acontecem na empresa, né? Que está sempre em mudança, e muitas delas aqui são externas à empresa, então que força com que essas mudanças ocorram. Uma das principais causas dos conflitos organizacionais são as mudanças que ocorrem principalmente por pressão externa do próprio mercado, que exige da organização uma adaptação às novas realidades aqui cada vez mais competitivas. Muito bem, a gente tem um pequeno vídeo aqui para mostrar para vocês sobre essa parte de conflito aqui interpessoal dentro da organização, né? Vamos lá. I wish I were here with better news. The fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company. Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job? This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me. How you sleep at night, man? Huh? How's your family? They sleeping well at night? Electricity still on? Heat still on? Refrigerator full of food? Gas tank full of gas? Going Chuck E. Cheese this weekend or something? Not me. No, my kids, we're not going to do anything. What do you suggest I tell them? Perhaps you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children. The positive effect. Make about 90 grand a year now.
Unemployment is what, $250 a week? Is that one of your positive effects? Well, we'll get to be cozier because I'm not going to be able to pay my mortgage on my house, so maybe we can move into a nice fucking one-bedroom apartment somewhere. And I guess without benefits, I'll be able to hold my daughter as she, you know, suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for. Well, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping. Go fuck yourself. That's what my kids will think. Your children's admiration is important to you? Yeah. Yeah, it was. Well, I doubt they ever admired you, Bob. Hey, asshole, aren't you supposed to be consoling me? I'm not a shrink, Bob. I'm a wake-up call. You know why kids love athletes? I don't know, because they screw lingerie models. No, that's why we love athletes. Kids love athletes because they follow their dreams. Well, I can't dunk. No, but you can cook. What are you talking about? Your resume says that you minored in French culinary arts. Most students, they work in the fryer at KFC, but you bust tables at Il Picador to support yourself. And then you get out of college, and you come and you work here. How much did they first pay you to give up on your dreams? 27 grand a year. And when were you going to stop and come back and do what makes you happy? Good question. I see guys who work at the same company for their entire lives, guys exactly like you. They clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness. You have an opportunity here, Bob. This is a rebirth. Now, if not for you, do it for your children. Muito bem, então nesse parte aí do filme, né, dá para você ver a dificuldade ali, um conflito organizacional, né, e às vezes a forma de falar, né, a forma de se posicionar ali, às vezes demonstrando uma certa falta de empatia, né, querendo simplificar uma coisa que é mais complexa e acaba tendo uma maior dificuldade nesse diálogo, né, nessa resolução de conflito. Portanto, esses são alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção na hora de, principalmente numa situação crítica, né? Que você tem que passar, às vezes, uma orientação ali que você sabe que ela é contrária, e isso pode gerar, inclusive, conflitos ali intrapessoais, né? O cara sai e depois ele fica pensando naquelas coisas que ele teve que fazer, falar e tudo mais, e isso, então, traz também conflitos internos ali para ele. Muito bem. Vamos lá. O gestor aqui, ele deve ter aqui alguma habilidade para administrar esses conflitos, né? Entre elas, nós podemos destacar aqui, diagnosticar a natureza do conflito, se o conflito é entre duas pessoas ou uma parte de um grupo ou setores, para saber do que você está tratando, né? Se o conflito realmente necessita da sua intervenção. Às vezes você sabe que há uma certa divergência, argumentos diferentes ali, mas que não é necessário alguém interferir nisso, né? Quais são as fontes do conflito? Ou seja, quais são as causas? Por que ele é que está acontecendo? Né? Então não adianta você... Por que um tem um argumento totalmente diferente do outro? Ele tem uma posição totalmente diferente. Então tem que ouvir, saber quais são esses argumentos. A gestão indevida dos conflitos interpessoais aqui no ambiente de trabalho pode ser responsável por impactos que podem influenciar diretamente aqui o colaborador de maneira negativa, que por sua vez afetará a organização. A forma, às vezes, de interferir nisso, né, e de maneira inadequada, você pode criar um problema maior ainda, principalmente se você se posiciona não de uma maneira imparcial, né? Se você toma uma posição que é uma coisa questionável, né? Por alguma situação ali bastante questionável.
Então, por esse motivo, note-se a importância aqui de um acompanhamento constante das relações entre as pessoas da empresa, para mitigar suas consequências. Hoje, a coisa fundamental, né, aquilo que é fundamental hoje para um líder, para um supervisor, para um inspetor, para um coordenador, para um gerente, para um diretor, é tratar de pessoas. Pessoas é que fazem as coisas acontecerem. Então, identificar esses traços das pessoas, problemas que estejam ocorrendo, né, com esses conflitos aqui, isso é importante. É importante também ser um bom ouvinte. Então, ouvir as partes aqui, dando-lhe a chance de se manifestarem. Ter empatia, né, se colocar no lugar dessas pessoas. Muitas vezes, uma das partes que é apenas ser ouvida e escutada, porque tem uma diferença de ser ouvida e escutada, né? Ouvida, você ouve o que ele está falando ali sem prestar muita atenção. E escutar é você dar atenção para aquela pessoa, escutando o que ela está dizendo ali, prestando atenção no que ela diz ali, para poder responder e tal. Então, é mais do que ouvir. Só que algumas pessoas também precisam ser ouvidas. Ela quer falar, né? Ela já se sente satisfeita por você ter chamado para ela falar o que ela está sentindo, você ter ouvido, né? Ter escutado ali o que ela está falando para você, e aí ela já se sente satisfeita com isso. Então, ser escutado aqui, essa pode ser a necessidade de uma das partes do conflito. E aí a ideia é que você, o líder, consiga identificar isso. A empatia é outra ferramenta para a resolução de um conflito, né? Se você não se colocar no lugar do outro, não enxergar o que ele vê aqui, ou do modo com que ele vê, não entenderá os seus argumentos. Por isso a gente volta lá, entender as pessoas, né? Entender a formação delas, a geração delas, né? E aí você entende um pouco da forma com que ele pensa. Por isso fica mais fácil para você resolver ali, ó, os conflitos que elas têm. Então, muitas situações para a resolução de conflitos esbarram aqui nessa atitude das partes, né? A forma de agir aqui dependerá aqui de que lado da mesa você está. E dessa forma, então, você não consegue entender como a outra parte interpreta suas necessidades. Portanto, o ideal é você entender justamente a formação da pessoa, aquilo que nós falamos sobre a geração, que é o que identifica o comportamento dela, né? E aí tentar se colocar no lugar dela, entender por que ela questiona isso, por que ela acha isso ruim. E aí, se colocando no lugar dela, você vai entender isso com mais facilidade. Você não precisa aceitar a visão da pessoa, mas você tem que entender isso. Por que ele pensa assim e gerar os seus argumentos para poder eliminar esse conflito ou fazer com que as pessoas, pelo menos, se entendam naquela situação, naquele impasse ali. Então, mas o que eu queria deixar claro nesse bloco aqui, conflito é comum, é normal acontecer. O que não pode é a gente deixar isso desandar e ir para o confronto. Trazendo isso para a parte operacional lá, do vigilante, por exemplo, quando ele está lá no banco, atendendo a porta giratória que travou com uma pessoa, e aí ele tem um conflito de interesses ali, né? Um conflito com o cliente ali, e a posição dele de segurança, e isso não pode descambar para virar um confronto, como em alguns casos acontece. Então, entender a parte do outro, a empatia, né, se colocar no lugar do outro, para poder justamente dialogar e trazer argumentos que ele se convença de que aquilo ali travou, por exemplo, que não foi ele que travou, foi o sistema que travou porque ele está com algum objeto metálico, ou ele entrou uma velocidade maior do que a porta gira ali, ela trava. Então, explicar essas coisas para que a pessoa entenda e possa sair dali e voltar, né, e passar novamente. Muito bem, vamos ficar por aqui nesse bloco e te espero no próximo bloco para a gente continuar esse papo. Até lá.